Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Roberto na área. E hoje o nosso primeiro programa falando sobre ideologia. Vocês viram só, hoje é o nosso primeiro programa e a gente vai começar a falar sobre ideologia, socialismo no século XXI. Mas antes da gente começar a falar sobre socialismo no século XXI, nós temos que nos debruçar pelo que está acontecendo hoje no mundo, principalmente as lutas ideológicas que ocorrem em todo mundo no processo civilizatório, que é normal, mas o anormal nós temos que olhar bem de perto. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, gente. Aquilo lá é justamente uma das coisas no qual a gente tem que chamar a atenção, que é a transformação de um país, que era um país democrático, num país totalitário. Exatamente! Você aí, que está me escutando e que está vendo esse vídeo, você aí faz parte da resistência. Tinha mais de 30 anos e tem 3 filhos servindo no Corpo de Fuzileiros Navais. Lembrando que isso fez com que clientes e funcionários corressem antes que o dono de 79 anos, que é cidadão dos Estados Unidos. Eu sou americano. Você é literalmente baseado na cor da pele. Vargas mostrou aos agentes sua identidade verdadeira como prova de cidadania. E eles disseram que ele estava mentindo. Ela foi jogada no chão pelos agentes. Imagens que viralizaram. Eles tiraram dezenas de moradores de suas casas com braçadeiras plásticas, incluindo crianças, algumas delas sem nenhuma roupa. O juiz Brett Kavanaugh, que escreveu uma breve opinião concordante dizendo que não há nenhum problema com abordagens motivadas por raça por parte das autoridades policiais. É coisa de tiranos. O ICE de Donald Trump está sendo acusado de agir como uma polícia política nos Estados Unidos, com táticas que lembram muito a SS da Alemanha nos anos de 1930. Nesse vídeo, analisamos os abusos mais recentes do ICE, os confrontos violentos contra jornalistas, famílias e manifestantes, além do uso de agentes mascarados e fortemente armados nas ruas. O que está acontecendo nos Estados Unidos? A gente vai mostrar os paralelos históricos entre o ICE de Trump e a SS da Alemanha. Investigamos como o terror estatal está sendo usado como espetáculo político e denunciamos os perigos de uma polícia secreta moderna. Assista esse vídeo até o final, a gente vai ter muita coisa para falar. E você vai entender porque muitos analistas já falam em terrorismo de Estado, milicianos criminosos a serviço do governo e abusos que colocam em risco a democracia não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo. Vem junto comigo, sem enrolação. Recebendo novos relatos sobre uma escalada assustadora e absolutamente chocante das táticas do ICE contra os moradores de Chicago. No meio da noite, centenas de agentes federais, armados e policiais, apoiados por caminhões de choque, granadas de fumaça e helicópteros, arrombaram cercas e portas em uma operação de imigração em todo um prédio de apartamentos. No lado sul da cidade, eles tiraram dezenas de moradores de suas casas com braçadeiras plásticas, incluindo crianças, algumas delas sem nenhuma roupa. Eles então mantiveram alguns do lado de fora por horas e arrastaram os outros para vans alugadas. Foi assustador porque nunca tive uma arma apontada para o meu rosto. Vizinhos como Ebony Watson dizem que se abaixaram para se proteger ao ouvirem várias bombas de efeito moral explodirem. Eles estavam apavorados, as crianças estavam chorando, as pessoas estavam gritando. Eles pareciam muito angustiados. Eu estava lá fora chorando quando vi a menininha virar a esquina. Eles, por trazerem as crianças, as mantiveram amarradas com abraçadeiras de plástico. Um deles riu. Ele estava parado aqui. Ele disse, essas crianças... Eles amarraram as crianças com abraçadeiras de plástico. O ICE divulgou num comunicado dizendo que perseguiam membros da gangue Tren de Água. Cidadãos do ZEOA dizem que também foram detidos. Os policiais disseram a eles que, se tivessem algum mandado de prisão não relacionado, não voltariam para casa. No final, 37 pessoas foram presas depois que os agentes separaram as crianças de seus pais na rua. E se você está vendo isso e se perguntando como isso é legal? Essa é a pergunta certa a se fazer. E existe meio que uma resposta para isso. E para entender, você precisa voltar para Los Angeles neste verão, quando agentes federais de imigração começaram a forçar os limites por ordens da Casa Branca. Eles fizeram batidas em estacionamentos do Home Depot e do Walmart e pegaram as pessoas que viam. Perto de um Home Depot, agentes mascarados com cacetetes. Agarraram Garcia Barranco, que vive no ZEUA, tinha mais de 30 anos e tem 3 filhos servindo no Corpo de Fuzileiros Navais.
Os agentes espancaram Barranco no chão, deslocando seu ombro antes de detê-lo. Em Van Nuys, agentes invadiram um lava-rápido, lembrando que isso fez com que clientes e funcionários corressem antes que o dono de 79 anos, que é cidadão dos Estados Unidos, um cidadão chamado Rafi, tentou perguntar o que eles estavam fazendo. Foi então que Rafi foi derrubado pelos agentes e acabou algemado. Rafi diz que se machucou durante o processo. E eles sentam em cima de mim. Este é o meu cotovelo. Faz cerca de uma semana. E este é o meu braço. Rafi diz que ele e mais 5 pessoas de seu lava-rápido foram levados a um centro de detenção federal no centro da cidade. Ainda tentamos descobrir o motivo da detenção deles. E esse homem não está sozinho. Olha como você pegou minha mão. É muito distorcido. Eu sou americano. Em qual hospital você está? Não sei. Você é literalmente baseado na cor da pele. Ele não tem nem o direito de te mostrar isso. Meu amigo nasceu aqui só por causa da aparência dele. Os agentes da patrulha de fronteira continuaram parando e interrogando as pessoas que passavam. Meu amigo nasceu aqui, mas foi parado apenas por causa de sua aparência física. Posso, por favor, dar uma olhada nos documentos de identificação que vocês estão solicitando ou entender o motivo exato desta detenção prolongada? Seu direito à proteção igualitária e à liberdade contra buscas e apreensões ilegais. E as vítimas entraram com uma ação coletiva. E após todo um julgamento, um juiz federal ficou do lado dessas vítimas e encerrou as varreduras do ICE. E em sua decisão, ela escreveu que é ilegal realizar patrulhas móveis que identificam pessoas apenas com base na raça, as interrogam agressivamente e depois as detêm sem mandado, sem o consentimento delas e sem suspeita razoável de que estejam em situação irregular. É sim. Um tribunal de apelações manteve sua liminar contra o ICE. Você tem que parar com isso. O governo Trump levou a questão à Suprema Corte. No mês passado, a maioria conservadora, de 6-3, votou para deixar Trump e o ICE continuarem a usar a discriminação racial em suas taxas de imigração, interrompendo a decisão do Tribunal Inferior. Vá em frente. Agora, eles não deram justificativa e explicação para sua decisão, ficaram em silêncio, exceto o juiz Brett Kavanaugh, que escreveu uma breve opinião concordante dizendo que não há nenhum problema com abordagens motivadas por raça por parte das autoridades policiais. Citação. Se os agentes descobrirem que a pessoa que abordaram é cidadã dos Estados Unidos ou está legalmente nos EUA, eles imediatamente liberam a pessoa. Bem-vindo à era do que os críticos chamam de abordagem Kavanaugh. Carta branca para o ICE continuar realizando batidas e abordagens violentas e sem mandado em todo o país contra imigrantes indocumentados, residentes legais e cidadãos americanos. Como Leonardo Garcia Venegas. Você o vê ali, ao ser algemado violentamente por agentes do ICE em um canteiro de obras onde trabalhava, Vargas mostrou aos agentes sua identidade verdadeira como prova de cidadania. E eles disseram que ele estava mentindo. E levou horas para tirá-lo da custódia, então não foi exatamente rápido. E então, veja só, 2 semanas depois, o ICE o prendeu novamente em outro local de trabalho. Agora ele está processando o governo. A consequência de tudo isso é o que estamos vendo agora, no meio da noite, em Chicago. Dezenas de agentes federais invadindo um prédio inteiro de apartamentos com crianças dentro só para ver o que conseguem encontrar. É o abuso mais gritante dos nossos direitos básicos como americanos que vi em muito tempo, talvez em toda a minha vida. E isso acontece 2 semanas depois que a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, publicou um vídeo promocional de outra operação violenta do ICE com helicópteros e granadas. Desta vez em uma casa nos subúrbios de Chicago. E adivinha só? 2 cidadãos americanos foram presos por engano. Sabe, existe um motivo pelo qual os fundadores dos Estados Unidos colocaram o direito de estar livre de buscas e apreensões ilegais na Declaração de Direitos desde o início. Policiais secretos mascarados fazendo perfis de pessoas e agora mirando prédios inteiros de apartamentos, obrigando todos a provar que não são culpados de algo, é coisa de tiranos. Isso é o oposto do que significa ser americano. Pois é, vocês vejam aí que novamente nós temos uma agressão, racial nos Estados Unidos. Parece que nós voltamos para 1954, que os negros eram proibidos até mesmo de frequentar as mesmas escolas dos brancos. Vocês podem notar que os Estados Unidos sempre teve um histórico de segregação racial. Começou com os negros, pela lei Jim Brown, pela lei Jim Brown. Parece que os Estados Unidos e o governo Trump, ele quer resgatar
né, as leis Jim Crow, que impossibilitavam os negros de terem acesso a casas, de terem acesso a financiamento, de terem acesso às escolas, até de casamento interracial era proibido para os negros antes de 1967. Por incrível que pareça, a data, o ano que eu nasci. Até o ano que eu nasci, os negros não poderiam casar com brancos. Não era reconhecida nos cartórios de casamento interracial entre brancos e negros. Em 1964, na época do golpe militar aqui no Brasil, foi sancionado pelo presidente Lyndon Johnson, que proibiu a discriminação em locais públicos e no trabalho, tornando a segregação ilegal. Ou seja, os negros até 1964 eram totalmente desprovidos de qualquer tipo de direito. Em 68, né, a Fair Housing Ação de 1968 proibiu a discriminação na venda, aluguel e financiamento de moradias, visando combater a segregação residencial. Em 1968, até que o ato de 68, os negros não poderiam adquirir moradia própria, não podiam alugar de brancos, não podia haver o direito ao aluguel, ao financiamento de moradia. Eles não tinham direito nem a moradia. Ou seja, os negros não tinham direito a casamento interracial, os negros não tinham direito a terem casa, residência, um teto, os negros não tinham direito, até 54, de frequentar escolas. Em 1967, a Suprema Corte tornou inconstitucional a lei anti-miscigenação, que proibia o casamento interracial. A Suprema Corte teve que intervir nesse processo. Também uma decisão da Suprema Corte, em 1954, né, declarou inconstitucional a segregação em escolas públicas. Um marco, né, na luta contra as leis de Jim Crow. Então, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos existia leis de segregação racial. Até 1964, 68, 64 e 67. Ou seja, a segregação racial dominou desde a colonização americana, pelos brancos, colonização inglesa, pelos brancos, até os anos 70. Ultrapassando a Segunda Guerra Mundial, ultrapassando a Guerra Civil, né, ultrapassando a Guerra Civil Americana, a guerra contra a colonização anticolonial da Inglaterra, de independência americana, ultrapassou a Guerra da Secessão, ultrapassou a Primeira Guerra Mundial, ultrapassou a Segunda Guerra Mundial e continuou permanecendo as leis de Jim Crow. E a partir de 1954, começa a haver uma certa abertura, começando com as escolas, né? Depois sancionando, né, a questão da manifestação pública, a discriminação em locais públicos. Sabe o que era essa discriminação em locais públicos? Por exemplo, um negro não podia sentar no mesmo ônibus de branco, tinha que sentar atrás, e o branco sentava na frente. Se um branco entrasse e não tinha lugar para sentar e estava sendo ocupado por negros, os negros tinham que se levantar e o branco tinha que sentar no lugar dele, era obrigatório. E tinha um local para os negros ficarem, que era nos bancos de trás, ou seja, lotava o ônibus, no banco de trás não tinha mais e não era obrigado a parar para os negros. Não podia entrar em barbearia, não podia entrar em shopping, não podia entrar em mercados, na época não tinha shopping, não podia entrar em mercados, centros comerciais, onde tinha os tabuletas dizendo que aqui não era permitida a entrada de negros. Banheiros, os banheiros públicos, eles eram divididos entre negros e brancos. Essa é a sociedade americana. E hoje, nós vemos se repetir as leis de Jim Crow, só que com um problema. Como foi colocado aí no vídeo. A Suprema Corte americana é de maioria branca, caucasiana, e indicada por Trump. Daí a gente faz um paralelo. Aquilo que os bolsonaristas falam, que a Suprema Corte brasileira é indicada pelo governo e tudo, tem tendência? A mesma lógica não se aplica para ele, a lógica do bolsonarismo não se aplica para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é livre, né? Ou seja, a crítica só serve para nós. A crítica não serve para eles. O que nós temos hoje, nos Estados Unidos, e que aí os vídeos estão ganhando mundo, certo? Denunciando, é as abordagens Kavanaugh. Por que Kavanaugh? Porque é um ministro da Suprema Corte que disse que pode ser feita abordagem a partir da raça e da cor. Ou seja, se eu sou um policial branco e vejo um hispânico, esse hispânico pode até ser americano de origem, né? Terceira geração de americanos nos Estados Unidos. Eu posso parar ele e levar ele preso. Se eu sou daí. Pela cor e pela raça. Então vocês veem nisso um contexto ideológico claramente, de raça superior. Hoje são os hispânicos. Hoje são os imigrantes. Amanhã serão os negros. Depois os judeus. Depois os ciganos. Depois os comunistas. Depois a oposição democrática. Já está sendo. Vocês não acham que existe aí, historicamente, né, uma linha tênue de repetição da história? É essa a reflexão que a gente faz aqui no nosso canal. Ideologia e socialismo do século XXI. E aqui no Brasil, nós temos um grupo político ideológico que defendem isso, que é o bolsonarismo.
Que é a direita e a extrema-direita. Sim, é direita. E a extrema-direita, não existe essa história de que a direita é boazinha e a extrema-direita é que tá fazendo as cacacas aqui no Brasil. Não existe essa história. É uma coisa só. A direita e a extrema-direita são a mesma coisa. São a mesma coisa. Ah, porque a direita dá pra gente conversar? Não dá pra conversar. A extrema-direita só existe porque existe a direita. Porque se não existisse a direita, a extrema-direita não existiria. Por quê? Porque a extrema-direita bolsonarista fascista, ela é uma arma na mão da direita. Ela é a bucha de canhão. E aí dá pra ver. Bolsonaro agora tá sendo praticamente rifado. Tá? Ele serviu aos propósitos da direita e agora tá sendo rifado. Tá? Pra dizer, ó, viu que ela é a extrema-direita. Nós somos a direita moderada, né, seu Tarcísio? A direita moderada. Não existe direita moderada. Na sociedade de classes não existe direita moderada. Nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo. Aos olhos do Partido Democrata, os ataques feitos nessa política anti-imigração, que, diga-se de passagem, foi vendido pelos Estados Unidos para o mundo todo, pedindo que esses imigrantes fossem para os Estados Unidos trabalhar nos Estados Unidos com uma mão de obra mais barata, que sempre explorou essas pessoas. Tanto para o consumo interno, como também para exercer trabalhos que os próprios americanos não querem trabalhar. E se recusam a fazer os trabalhos. Era necessário criar mão de obra barata. Uma mão de obra de reserva barata. Então os migrantes serviam para isso. Só que quando os Estados Unidos ele começa uma política econômica neoliberal, começa a dissolver o seu parque industrial, né, usando a globalização para isso, e começa a espalhar a indústria americana, né, acabando com a matriz de indústria, de produção industrial americana e pulverizando elas em outros países, achando que com isso ele poderia se alongar o seu império. Foi o que ele fez durante um determinado tempo do neoliberalismo, que são os campos de influência econômica. Ele automaticamente foi acabando com a sua matriz econômica industrial de produção. O que aconteceu com isso? Para ele manter, ele precisava dos migrantes. Mas ao mesmo tempo que ele precisava dos migrantes, ele não poderia fazer com que esses migrantes fossem cidadãos americanos completos. Seriam cidadãos de segunda classe. Para quê? Para explorar a mão de obra dele na agricultura, principalmente na agricultura, na indústria, né, na construção civil. Que é a construção civil é onde tem o financiamento, o dinheiro dos financiadores. E onde está a especulação financeira. Nos investimentos imobiliários. Então o que aconteceu com isso? À medida que os Estados Unidos não conseguiu dar resposta para o seu mercado interno, e o medo de que essa migração, que é de segunda classe por eles, tomassem conta do poder político. É o que já estava acontecendo. Elegendo bancadas de hispânicos, bancadas de mexicanos, de governadores já de segunda geração de imigrantes, né? Era necessário ter um freio para isso. E daí a retomada das leis de Jim Crow. Dessa vez com uma nova roupagem, colocando um inimigo, que é os migrantes, que estavam tomando os empregos dos americanos, dos cidadãos de primeira classe. Ou seja, o trabalhador que eles usaram a mão de obra por décadas, vindos de outros países, com a venda do Estado americano ser o local ideal para construir a tua vida, a ilusão, eles atraíam esses imigrantes, não davam para eles o green card e exploravam a sua mão de obra. Aqueles que eles deram o green card, eles foram vendo que já estavam chegando perto do poder. Barack Obama é um exemplo. E isso era um perigo. Um perigo. Vários governadores, vários prefeitos, vários promotores, né? Kamala, de origem de imigrantes. Deputados federais, senadores, tirando o espaço das famílias tradicionais, tanto da direita, tanto dos republicanos, como dos democratas. Por isso, o silêncio do Partido Democrata. De setores do Partido Democrata. E a conivência com isso. Porque essas políticas, para frear esse processo ideológico, porque é um processo ideológico de higienização social. É esse os Estados Unidos. E querem transferir isso para o Brasil. Os bolsonaristas querem transferir essa filosofia para o Brasil. Trazer, importar para o Brasil isso. Através de quê? Primeiro adota a questão da religião americana, que é pentecostal. Que é protestante pentecostal. Então, eles criam as estruturas para tomarem conta do sistema. Só não conseguiram tomar conta do movimento sindical, do movimento estudantil, mas o movimento religioso eles tomaram conta por um determinado tempo, que agora estão sendo desmascarados. Que é o movimento pentecostal, com a ajuda do PT, diga-se de passagem. Com a ajuda do PT. Porque no primeiro governo Lula, o Gusquem é que deu o espaço para essas igrejas pentecostais crescerem. Através, dando concessões de mídia. Dando concessão de mídia, tá dando uma arma. Então não tem mais controle.
E a religião feita pra política. Uma arma política. É o que nós temos hoje. Então, para vocês verem que tudo é uma questão de ideologia. Então, chegar e dizer que só a esquerda tem ideologia, porque ela é comunista, ela é socialista, todo mundo sabe. Mas só que todo mundo não sabe que nem toda a esquerda é comunista, nem toda a esquerda é socialista. Existem diferenças na esquerda. E nós vamos abordar posteriormente. Mas agora analisando a direita. A direita ela é homogênea. Por que a direita ela é uma homogeneia? Porque ela é feita dessa base que é a exploração da mão de obra. Ela é a exploração do proletário. Porque a direita e a extrema-direita elas defendem os interesses da alta burguesia e da média burguesia, que é uma minoria que mantém o poder sobre os estados constituídos. E no minuto que ela percebe que vai perder o poder, ela usa mecanismos. E um desses mecanismos é a extrema-direita. Hitler, Mussolini, Napoleão. E aí vai. Todos esses regimes tirânicos são regimes que apoiam a burguesia. E tem na burguesia o seu apoio. Aqui no Brasil nós tivemos o Bolsonaro. Teve o apoio das mídias. Todo o processo construído através das mídias, que foi o quê? A desconstrução da esquerda, ou seja, do PT. Como a figura principal da esquerda, apesar que não é de esquerda. O PT não é de esquerda, bem claro quanto a isso. O PT não é da esquerda clássica, certo? É a esquerda aquilo que o José Dirceu dizia. É a esquerda palatável para a burguesia. Para setores da burguesia. Não é uma esquerda que realmente vai radicalizar, que realmente vai radicalizar no sentido da transformação social e da transformação, né? E dando as condições para que haja a ascensão de classe. Não. O papel do PT não é esse. O papel do PT é apenas gestar o capitalismo dentro do sistema capitalista. Não é romper com o capitalismo. A esquerda, realmente, ela quer romper com o sistema de explorado e explorador. E a direita, no Brasil, ela se usou do bolsonarismo para voltar a ter poder outra vez. Porque ela estava perdendo o poder. Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2. Se não fosse o golpe na Dilma, juntamente com as forças internacionais, provavelmente teríamos o Lula 3. E a direita, ela sabia que ela não ia mais retornar ao poder. Por que a direita queria voltar ao poder? Para justamente pegar o acúmulo de capital e as reservas de capitais que nos governos petistas foram deixados. Tinham. Porque queira ou não queira, o governo petista é bom de governo. É bom de governo. Enquanto que a direita, o governo da direita, ele é predatório, um próprio Estado, os governos de centro-direita, eles são bons administradores para o capital. Eles acumulam riqueza. Eles acumulam reserva. E o papel da direita qual é que é? Não acumular uma reserva e nem acumular no sentido de um acúmulo social. De reserva social. Pelo contrário, é exploração. É como erva daninha. Vai, toma conta, arrebenta com tudo e tem o seu acúmulo financeiro. Individual. É isso que é e como se utiliza a direita do poder. A direita, quando está no poder, ela concentra a renda. Quando os setores progressistas estão no poder, ela divide essa renda. Até mesmo entre a burguesia. E isso, para a grande burguesia, é inconcebível. E é a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Essa migração, essa política antimigratória, foi adotada, num primeiro momento, com cunho ideológico da raça de primeira classe, que é o americano, voltar outra vez a ter a característica do americano branco, caucasiano, de olhos azuis. Segregar mais ainda os negros, para que eles não se metam na política, e dissipar um perigo para o sistema, que é os migrantes. Com isso, o Trump constrói novamente na cabeça dele as bases econômicas de produção. Por isso as taxações. Só que ele esquece que o mundo hoje é globalizado. E que os países que dependiam dos americanos não dependem mais. E que o jogo mundial e a globalização e a tecnologia, né, ela fez com que os países se fortalecessem. Os países que antigamente era o terceiro mundo, muitos devem se lembrar disso. Outras gerações que vieram depois não se lembram disso. Nunca ouviram falar do terceiro mundo. O país era um país de terceiro mundo. Era considerado como um país de terceiro mundo. Aquilo que não era americano e que estava dentro do campo de influência americana e europeia era considerado terceiro mundo. África, Ásia, América do Sul, América Central, terceiro mundo. Com a globalização isso aí começou a dar um jogo maior. A Guerra Fria acabou. Com isso os países começaram a se desenvolver. Grandes países começaram a se fragmentar em pequenas repúblicas, principalmente no leste, enfraquecendo o principal inimigo do capitalismo, que era a União Soviética.
que era considerado o principal inimigo do capitalismo, do sistema capitalista, transformaram a União Soviética num país capitalista, só que esqueceram da China. E a China agora vem atropelando. Ela acumulou e agora ela está vindo atropelando o sistema econômico, trabalhando dentro do capitalismo, para acabar com o imperialismo americano. E hoje faz frente ao capitalismo americano. E, assustado disso, o Trump ele toma essas posições, essas posturas. É esse o jogo ideológico que nós temos hoje. Então aqui no Brasil a gente não tem meio termo. Não adianta querer ficar em cima do muro. Não adianta tu chegar e dizer, eu não sou nem direita nem esquerda. Não. No momento que tu diz que não é de esquerda, tu é de direita. E no momento que tu diz que tu não é de direita, tu é de esquerda. Só que tipo de esquerda que tu é aí que tu tem que definir a tua esquerda. Entendeu? Tu pode chegar e dizer, não, eu sou de esquerda, só que eu não sou comunista, eu não sou socialista, eu não sou trabalhista, eu não sou nacional desenvolvimentista, eu não sou progressista liberal. Não sou. Tu tem essas caixas. E na direita, não. Na direita, tu tem perfeitamente que é a burguesia, a extrema-direita como uma arma usada contra o trabalhador. É isso. Geralmente é o fascismo e a ideologia fascista. Que a direita se utiliza da extrema-direita com a ideologia fascista para impor a pauta da burguesia, explorando o trabalhador. É isso aí. Nosso primeiro programa sobre ideologia, falando dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é um laboratório para todo mundo ficar observando o que acontece realmente naquele país. E, colocando bem claro, os Estados Unidos nunca foi uma democracia plena. Porque uma democracia plena é quando o povo elege de forma direta o seu representante. É isso aí, gente. Falando sério de ideologia e falando sério de socialismo do século XXI, aqui no canal do Professor Roberto. Fica ligado! Ativa o sininho, dá o like e curte pra nós. Faz a nossa voz chegar mais longe. Obrigado pra vocês!